Olá, então, vamos dar continuidade, porque parece que o limite do tempo, esgotou. Mas nós estamos retornando agora para, dar continuidade à aula. Nós estamos falando então que em 9 de julho de 1977 nasceu oficialmente a igreja. Nós estamos falando sobre a IURD, Igreja Universal, brasileira. E a princípio sob o nome da Igreja da Bênção. 3 anos depois foi aberto o primeiro templo nos Estados Unidos. Atualmente, a sede da IURD é a Catedral Mundial da Fé, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, também conhecida como Templo da Glória do Novo Israel. Atualmente, a sede da IURD é a Catedral Mundial da Fé, Ela já dispunha em 8 anos de existência, a IURD já dispunha de 195 templos em 14 estados brasileiros. E no Distrito Federal, o número quase dobrou 2 anos depois. Agora vamos falar sobre o que é a Santa Inquisição e indulgências. Bom, nós falamos sobre as igrejas e agora vamos falar sobre práticas dessas igrejas. Vamos falar sobre a Santa Inquisição e indulgências. Era uma prática da Igreja Católica. Então vamos lá. Santa Inquisição. Queimavam vivos em fogueiras, nas praças públicas, as pessoas que tentavam fundar outras igrejas e que desobedeciam aos artigos do Código Canônico e às ordens da Igreja. Indulgências: pagar em moeda corrente o preço do pecado e ainda deixar depositada determinada quantia no caixa da Igreja para ter crédito do pecado. Segundo a heresia católica, as principais missas que devem ser realizadas para a alma subir ao purgatório, subir do purgatório para o céu, era o seguinte, reza para mortos, para alienar o sentimento da família no domínio da igreja. A Igreja Católica Romana cobrava valores em dinheiro para aliviar as almas do purgatório e passar rapidamente para o céu. As tradicionais, compostas por congregações mais antigas, aderem às doutrinas reformistas de cerca de 500 anos atrás, sendo que, diferente das pentecostais e das neopentecostais, não creem nos milagres instantâneos e nas formas explícitas do poder de Deus. Suas doutrinas brasileiras são análogas às originais criadas na reforma religiosa. As igrejas pentecostais, plantadas no Brasil no início do século XIX, têm como diferença das tradicionais a crença na manifestação do Espírito Santo e na validade do batismo. Tem uma conduta mais rígida em relação às neopentecostais e uma série de normas e costumes válidos para os fiéis, como o modo de se vestir, de usar barbas, cabelos, maquiagem, o que fazer nas horas de lazer, entre outras coisas. É obrigatório para os fiéis seguir as normas de conduta, e se não o fizerem, não são considerados nem o menos crentes. A denominação mais comum aos seguidores desse tipo de religião, Assembleia de Deus. As igrejas ecléticas também aceitam o Espírito Santo e o batismo, porém são menos rígidas que o pentecostalismo quanto a costumes e usos, buscando atrair seus fiéis insatisfeitos com cultos mais animados, vivos e etc. Devido à grande quantidade de propaganda, este é o ramo que mais cresce. E por levar em conta manifestações do poder de Deus, consideradas pelas igrejas mais rígidas como duvidosas,
como milagres ou sinais também atraem, né, mais seguidores. Bom, sobre o neopentecostal, o surgimento, né, do neopentecostalismo no Brasil está primeiramente ligado à sujeição da cultura norte-americana. A igreja acaba consumindo o que se produz nos Estados Unidos. Dentro desse contexto, segundo alguns estudiosos, esta é uma gama de fatores que estão ligados à fragilidade teológica da igreja. O evangelho neopentecostal volta todas as suas atenções para uma cultura de consumo e sucesso. O objetivo do neopentecostal é também morar com Cristo no céu e verdadeiramente comprometido com uma visão voltada para o céu. A Igreja de Cristo deve salientar que a reflexão bíblica visa dar elementos para que o fortalecimento espiritual mundo, que valeu a pena Jesus morrer na cruz, e que todos, pentecostais, neopentecostais e tradicionais, possam ver a Cristo ressurreto e buscar os perdidos para o crescimento do reino de Deus e juntos morarmos na Cidade Santa. Bom, vamos falar um pouco sobre teologia pastoral. A diferença entre vocação e chamado. Vocação não é inclinação natural que uma pessoa possa ter para música ou medicina ou outra ciência qualquer. É aquela interior que se percebe inconfundível e que exige do vocacionado sensibilidade e sinceridade. A vocação se manifesta no desejo forte, inconfundível e continuamente de fazer do ministério a ocupação suprema de sua vida. O chamado é determinado por Deus para um serviço designado por Ele. Aquele que é chamado por Deus precisa ter visão, ser obediente à voz do Senhor e andar com Ele. Ter conhecimento, ser regenerado e ser um seguidor de Cristo. A diferença entre chamado universal e chamado específico, né, é o seguinte: chamado universal, esta chamada ela é destinada a todos os salvos, é o chamado universal. Deus, Ele quer que todos sejam salvos, tá? Todos os salvos são feitos participantes do qual o Espírito Santo opera para abençoar o mundo. Você vai ver em Atos capítulo 1, verso 8. Todos os homens podiam se chegar a Deus, e não só uns poucos, disse Lutero. Chamado específico é o chamado para um ministério específico de tempo integral em determinados lugares. Deus contempla alguns com um chamado específico e especial a fim de viverem para o Evangelho e do Evangelho. Bom, a diferença entre cargos de pastor, evangelista e presbítero é o seguinte: pastor tem a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, alimentar as ovelhas do Senhor, né? Você vai ver em João capítulo 21, de 15 a 17, visitar, ensinar e admoestar o rebanho de Deus. Agora, alimentar as ovelhas, né? Alimentar as ovelhas é alimentar com a palavra, é um sentido figurado. E o evangelista, no caso, o evangelista proclama as boas novas da redenção para os perdidos. O evangelista não é digno do ministério que tem se não for capaz de amar as almas uma a uma. Presbítero. Na prática, o presbítero exerce as mesmas atividades do pastor, quando por este autorizado, tá? Ele não pode agir por conta própria, só o que o pastor pedir ou, né, autorizar. Assim, ele pode batizar, celebrar casamentos, celebrar ceia, ungir os enfermos, dirigir congregações, entre outras coisas.
O presbítero deve sempre ter em mente que ele não é o pastor, mas deve trabalhar sobre sua direção e orientação e prestar-lhe conta. Sobre a escola dominical, a gente vai falar onde se iniciou. Ela se iniciou na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra, no ano de 1780. Fundada pelo jornalista evangélico Robert Hicks, de 44 anos. No Brasil, foi em Petrópolis, no Rio de Janeiro, fundada pelo missionário Robert Calley e sua esposa Sarah Calley, em 19 de agosto de 1855. Pastor, sendo o primeiro obreiro da escola bíblica dominical, pela natureza do seu cargo, é o principal responsável por ela. O pastor constituirá grupos para uma boa e perfeita administração. Congregará, depois de orado, pessoas de acordo com seus dons e talentos, para exercerem determinadas funções na EBD, como professores, tesoureiros, secretários, superintendente, entre outros. Dividirá as classes de acordo com suas idades dentro das possibilidades e situações. E o mais importante é procurar alcançar seus objetivos. Tá bom? A escola dominical, depois da Santa Ceia, ela deve ser a segunda reunião de maior frequência e empenho da igreja. Por quê? Porque a escola dominical pode ser vista como uma oficina de fazer discípulos para o Senhor Jesus, tendo como alvo crianças, adolescentes, jovens e adultos. Atua na formação do caráter cristão dos alunos na EBD, que o povo de Deus aprende a Bíblia, se preparando para enfrentar os inimigos da igreja do Senhor. E o que